Boa tarde a todos. Vou esperar 30 segundos para os alunos se acomodarem. Muito bem-vindos, nossos estudantes de medicina, nossos convidados. Peço que todos tomem assento para começar. 15h30. Tenho prazer de dar abertura ao simpósio intitulado Equidade, Diversidade e Inclusão Racial na Força de Trabalho Médico. Esse simpósio foi organizado por mim, com a ajuda e participação da doutora Camila Torres, aqui à minha esquerda, eu vou já apresentá-la, e o doutor Eduardo Saad, meu amigo e consultor aqui à direita. Agradeço também a presença do estimado amigo Eduardo Gussen, ex-procurador de Justiça do Estado do Rio de Janeiro durante 2 mandatos, e meu querido presidente, Pedro Novelino, que não falha. Vou fazer uma breve apresentação da situação, por que nós abrimos esse problema para discussão. Eu normalmente presido o simpósio, mas não... Eu já compartilhei, não? Compartilhei e tirei, né? Aqui, share. Agora, tá. Então, já compartilhou, mas não está no modo apresentação. Agora está. Aqui para mim está, para lá não está, Genilson. O que aconteceu? Acho que eu vou ter que tirar de novo. Aqui. Escape. Então, a ideia desse simpósio surgiu de uma maneira muito interessante. Eu estou falando aqui do microfone, eu preciso soltar meu microfone ou não? Só o meu. Então, surgiu de uma maneira muito interessante. O doutor Eduardo Gussen organizou um seminário sobre ecologia e sustentabilidade. E nesse seminário, eu fui imediatamente apresentado à doutora Camila. Em 2 minutos, em cima de uma mesinha, o Gussen falou assim: doutora Camila, advogada criminalista da USP, e é uma entusiasta e defensora da causa negra e do antirracismo. Antes dele acabar de falar, ele falou: vamos organizar um simpósio na Academia de Medicina. E, rapidamente, eu acho que em 20 minutos, decidimos e batemos o martelo e organizamos esse simpósio, que vocês vão ver que será importante, especialmente para os nossos alunos de medicina, especialmente para levarem essa mensagem adiante. Eu estava comentando com a doutora Camila que eu acredito muito em envolver os alunos de medicina, porque os alunos de medicina envolvem a família, e envolvendo a família, eles têm grande penetração e grande disseminação das boas ideias. Então, a ideia basicamente surgiu
porque se a gente olhar para o IBGE, a gente vai ver que entre 2000 do ano 2000 e 2019, o número de pretos e pardos graduados em universidade aumentou 4 vezes, o que foi um grande alento. E eles hoje representam 50% do ensino superior. Foi uma evolução fantástica. Entretanto, quando o assunto é a área da saúde, a representatividade é muito pequena. Então, de acordo com dados do Conselho Federal de Medicina de 2020 e 2022, estão praticamente semelhantes, são pouco mais de 3% de médicos negros no Brasil. Uma pergunta que eu faço: por quantos médicos negros você já foi atendido na vida? Provavelmente poucos, talvez nenhum. E isso realmente é uma coisa que precisa ser mudada. Essa é a realidade do Brasil, que foi demonstrada no número de democracia médica de um professor Scheffer, da Universidade de São Paulo. Ele trabalha muito com dados e apoio dos conselhos de medicina e Conselho Federal. Foram entrevistados 4.601 médicos recém-formados, entre 16 mil graduandos de 2014 e 2015. Apenas 1,8% dos médicos recém-formados se declararam negros. E pardos e negros foram 16,2%. Para efeitos de comparação, 77,2% dos entrevistados se consideraram brancos. Então, nessa ocasião, tem 3 anos, nesse levantamento, o Brasil contava com mais de 450 mil médicos, sendo que 127 mil em São Paulo. O que se verifica é que os médicos recém-graduados no Brasil, na sua grande maioria, são solteiros, brancos, não têm filhos, dependeram financeiramente dos pais na graduação e ainda moram com eles. A maioria cursou ensino médico, teve acesso à escola privada de qualidade e fez cursinho pré-vestibular. Seus pais têm ensino superior. Vale mencionar, isso é importante, eu não sei se a professora Denise de Carvalho já está aqui, nós discutimos esse assunto no MEC semana passada. As instituições de ensino privadas hoje no Brasil são responsáveis por 75% das vagas de medicina. E isso é um filão do ensino superior que dá alto retorno financeiro. E as mensalidades no ensino privado vão de 6 mil, raramente 6 mil, as mais baratas até 15 mil reais. A maioria está entre 11 e 15 mil reais, o que torna bastante inacessível. Profissionais de diferentes áreas e diferentes correntes de pensamento defendem, obviamente, que o racismo estrutural no Brasil nega acesso à educação básica de qualidade, deteriora as condições financeiras da família e impede jovens negros e negras de conseguirem cursar graduação em medicina. É um curso difícil, caro, que geralmente demanda dedicação exclusiva. E, claro que nessa linha nós vemos que a política de cotas raciais, implantada na universidade e prevista na Lei 12.711 de 2012, é uma das ações mais eficientes na reparação disso. É esperado que, pelo menos em relação às faculdades de medicina pública, essa realidade melhore com o tempo, já que a lei garante 50% das vagas nas federais e institutos federais para alunos que fizeram ensino médio em escolas públicas, municipais, federais ou estaduais. Entretanto, nós vamos discutir isso na segunda parte com a professora Denise Pires Carvalho, do MEC, que somente o sistema de cotas raciais não pode ser suficiente, principalmente se tratando do curso de medicina. Além da difícil tarefa de ingressar na faculdade, tem a dificuldade de se manter e da conclusão da formação, e depois nós vamos discutir em próximo simpósio a colocação desses indivíduos que se formaram no mercado de trabalho. O sistema de cotas raciais foi iniciado na nossa universidade, na UERJ, no ano 2003.
Para vocês terem uma ideia, na USP, por exemplo, só foi implantado em 2019, ou seja, 16 anos depois, para vocês verem como é difícil a evolução disso. E, apesar dessa política de cotas, não quer dizer que a vida dos alunos negros hoje, negros e pardos, seja mais fácil do que foi. Claro que vocês e nós que nos formamos em medicina, e vocês que estão estudando, sabem que o curso exige tempo integral e é difícil, se não quase impossível, conciliar o trabalho. Eu trouxe aqui um depoimento da Larissa, da USP, que é aluna de medicina que entrou nas cotas raciais. Ela tem uma bolsa de R$ 425 por mês. Nós conseguimos também implantar uma bolsa na UERJ, que é semelhante, um pouquinho melhor. E essa Larissa falou na entrevista que foi feita nesse estudo que ela conta com o auxílio da faculdade, com esse dinheiro, da família e ajuda como alguém pode. Mas não é aquela ajuda que faz que a Larissa possa morar na Oscar Freire, em Pinheiros, a poucos metros da faculdade. Ela mora a mais ou menos 2 horas de transporte público. Então, ainda é uma grande dificuldade. É uma grande dificuldade para o aluno negro e pardo frequentar a escola e é uma grande dificuldade para depois ele se colocar. Com isso, então, com a ajuda da Camila, com a ajuda do Eduardo Saad, nós idealizamos esse simpósio que, para mim, foi uma grande alegria. Na sequência, eu quero apresentar nossos organizadores e nossos palestrantes. A Camila Torres César, que está aqui à minha esquerda, é graduada em Direito na USP, especialista em Direito Penal Econômico na FGV, pós-graduada em Direitos Humanos Fundamentais no Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, mestre em Direito Político e Econômico na Universidade Mackenzie e doutoranda em Direitos Humanos na Universidade de São Paulo. É membro de grupos de pesquisa Estado e Direito, Pensamento Social e Cidadania, vinculado à linha de pesquisas da Mackenzie, e é membro da Comissão de Igualdade Racial e da Comissão Especial de Liberdade da OAB Nacional. Coordena também o Departamento de Acessibilidade do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Então, Camila, é uma grande honra ter você aqui na Academia Nacional de Medicina para nos falar de formação antirracista. Agora, à minha direita, outro organizador, Dr. Eduardo Sá Diniz, que também ficou extremamente animado com a ideia, me foi apresentado pelo Eduardo Gussen, é uma figura do mais alto gabarito, é professor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da USP, e do Programa de Integração da América Latina, é livre-docente em Criminologia pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, USP, bolsista de Produtividade e Pesquisa do CNPq, doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, doutor em Direito pela Universidade de Sevilha, Espanha, bolsista de pós-doc da FAPESP na Universidade da Pensilvânia, bolsista de doutorado de sanduíche na Universidade de Regensburg, na Alemanha, onde ele vai estar semana que vem, trabalhando durante 45 dias, e tem especialização em vitimologia pela Universidade de Sevilha. Então, a gente do mais alto gabarito e bastante interessado na causa negra e na discussão e prestação de contas da eugenia no Brasil e na Academia Nacional de Medicina. Temos à minha esquerda, depois da Camila, a Jaqueline Fraga. Eu conheci a Jaqueline Fraga através de uma reportagem da Folha de Pernambuco. Depois disso, eu consegui entrar em contato com ela pelo Instagram, depois conseguimos por e-mail. E a Jaqueline Fraga fez uma reportagem excepcional sobre democracia e representatividade. E ela veio hoje de Recife, acabou de chegar, para nos prestigiar. A Jaqueline Fraga é jornalista pela Universidade Federal de Pernambuco, administradora pela Universidade Federal de Pernambuco também, e tem MBA em Comunicação e Jornalismo Digital. Tem um livro de bastante sucesso,
cujo título é Negra Sou, a ascensão da mulher negra no mercado de trabalho. Foi finalista do Prêmio Jabuti, o que muito nos orgulha, Jaqueline, na categoria Biografia, Documentário e Reportagem. E também conquistou a menção honrosa do Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo. É repórter da Folha de Pernambuco, integrante do Programa de Lideranças Femininas Negras Marielle Franco, promovida pelo Fundo Baobá para a Equidade Racial. Consultora da Unesco, da Fundação Joaquim Nabuco, instituto vinculado ao Ministério da Educação, e recebeu vários prêmios locais. Então, vocês estão verificando que a gente, do mais alto gabarito, lideranças da causa negra e lideranças com muita qualificação. Vamos tentar entrar online com a professora Inaê Lopes dos Santos. Genilson, peço que fique atento. A professora Inaê foi chamada em Brasília hoje e ela vai tentar entrar online, mas não sei se vai conseguir. É bacharel e licenciado em História pela USP, mestre em História Social pela USP, doutora em História Social pela USP, professora adjunta do Instituto de História da USP. Ela realiza pesquisa na área de História das Américas, com ênfase em escravidão moderna e relações étnico-raciais nas Américas, atuando em escravidão, América Ibérica, formação de Estados nacionais, cidades escravistas, relação étnica-raciais e ensino de História. É do Comitê Executivo também do Brasil Saúde e Educação e uma das editoras da revista Tempo da Universidade Federal Fluminense. Eu conheci a Inaê principalmente porque ela fez um estudo aprofundado de Juliano Moreira, que foi membro dessa Academia de Medicina, do qual sou grande fã. Eu havia feito uma pequena biografia de Juliano Moreira. Na verdade, eu fiz muitas biografias para a Academia Nacional de Medicina, e uma delas foi Juliano Moreira, e eu fiquei fascinado por esse indivíduo, e quando eu descobri, a Inaê tinha um livro sobre esse negro fantástico. A Denise Pires de Carvalho, uma querida amiga, médica pela FRJ, mestre em ciências, doutorado em ciências, foi reitora da UFRJ, atual secretária de Educação Superior do Ministério da Educação, professora titular da UFRJ há 12 anos, e presidente do Grupo de Cooperação Internacional das Universidades Brasileiras. A professora Denise Pires Carvalho confirmou presença, mas provavelmente ainda não conseguiu entrar. É a pessoa que eu escolhi para falar sobre cotas raciais e dificuldades, porque ela foi reitora da FRJ e conviveu bem com isso. Então, aqui nós estamos mostrando que temos um time do mais alto gabarito. Eu já estou falando muito que a próxima palestra é minha, mas eu coloco alguns momentos para que nosso amigo Eduardo Saad, nossa amiga doutora Camila Torres, possam falar algumas palavras de apresentação. Doutor Eduardo, com a palavra. Primeiro a Camila, mas é que a Camila está pronta ou está um pouco complicado para você? Isso, dá para dar um oi. Camila, por favor, aperta o botãozinho embaixo. Isso, agora, muito obrigado, Camila. Boa tarde a todas as pessoas. Queria dizer que é uma alegria estar aqui. É a primeira vez que eu venho na Academia Nacional de Medicina. E como o Dr. Sampaio falou, acho que também é a primeira vez que nós vamos discutir esse tipo de tema aqui. E o nosso convite ao pensar isso foi que, mais do que sejamos ouvidos, que a gente estabeleça um diálogo, né, através dessas pautas, e que o que for trazido aqui possa reverberar entre vocês, entre nós e para além de vocês, porque a minha parte, né, minha temática vai ser um pouco sobre o antirracismo, e eu acho que a ideia é a gente pensar em desconstrução e movimento, né? Alguns problemas nós já sabemos que existem, e acho que o próximo passo é pensarmos o que podemos fazer para que as coisas sejam diferentes, né?
e aí a gente vai passar pela perspectiva individual e cada indivíduo, somando em coletivo, vai poder impactar. Então, acho que de saudação inicial é isso. Eu só quero, então, agradecer a cada pessoa que está aqui e online também, e pedir que vocês nos acompanhem. Se tiverem dúvidas, acho que é possível também mandar, né? Então é isso. Obrigada. Doutor Eduardo Saad, para fazer uma saudação. Muito obrigado, senhor presidente. Meus cumprimentos a todos os colegas e amigos aqui que compõem essa mesa, a todos os presentes e a todos que nos acompanham por YouTube. Por agora, senhor presidente, professor Novelino, o que eu queria lhes dizer, rapidamente nesse aquecimento, né? Eu sou professor de criminologia há 14 anos. Não é muito, mas é alguma coisa, professor Sampaio. Há 14 anos eu ensino que o nosso sistema de justiça aprisiona pessoas pretas, né, de até 25 anos de idade e pobres, né? Depois eu descobri que não faz apenas isso, né, que ao mesmo tempo em que ele aprisiona pessoas pretas, pobres, ele também enaltece a supremacia branca, né? E em que momento nós vamos inverter essas coisas? Em que momento a nossa geração vai contar uma nova história, né? Então, eu queria reconhecer aqui a importância da decisão do professor Sampaio em abrir as portas dessa casa, não para que essa geração aqui faça algo diferente, mas para que a sua geração aprenda, né, e assuma o curso desse acerto de contas histórico, né, para a sociedade brasileira. Basta compensar, basta com exercitar minimamente a nossa imaginação social e tentar entender o quanto nós perdemos, né, com a inferioridade racial, o quanto nós perdemos com a nossa arrogância da supremacia branca, o quão próspero poderia ser o Brasil se nós simplesmente pudéssemos mover políticas um pouco mais inclusivas, né? Nós abrimos mão não apenas do acerto de contas histórico, mas abrimos mão da prosperidade para cada um dos brasileiros, né? Então, queria mais uma vez agradecer ao professor Sampaio pela liderança e por abrir as portas desta casa para esse acerto de contas. Obrigado. Muito obrigado, doutor Eduardo Saad Diniz. Convido o meu amigo procurador de Justiça, Eduardo Gussi, com uma experiência de 30 anos, sendo uns 22 em Justiça Criminal e um procurador-geral de Justiça durante 2 mandatos, para que ele possa falar algumas palavras agora e depois na discussão sobre a vivência dele na Procuradoria de Justiça Criminal. Por favor, estimado Gussi. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do presidente da Academia Nacional de Medicina, doutor Francisco Sampaio, do doutor Novelino, e dizer da grande satisfação de estar aqui nessa casa, uma casa de quase que bicentenária, que carrega tanta história, tanta cultura, tantas coisas importantes, e hoje tem uma pauta tão ampla como essa, abordando aspectos raciais. Aspectos raciais que sempre estiveram presentes no nosso país e nunca foram enfrentados com a devida seriedade, tanto na sociedade, no dia a dia, como no esporte. Essa semana presenciamos um fato lamentável e muitos, por incrível que pareça, se vangloriando, afrontando, e isso veio para o nosso país e, lamentavelmente, em pleno Congresso Nacional, um senador fez uso da palavra para, mais uma vez, atacar as pessoas pretas. Então, professor Sampaio, esse momento em que o senhor abre a Academia Nacional de Medicina para esse amplo debate é muito importante, principalmente tendo palestrantes de escola, pessoas extremamente preparadas, com domínio da matéria, que têm muito a contribuir. Eu fico muito feliz de ver jovens estudantes de medicina aqui e tenho certeza que, como disse o meu amigo e sócio Eduardo Saad Diniz,
os senhores vão construir uma página nova nessa relação interpessoal. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Eduardo Gussen. Quero também fazer um agradecimento especial ao professor Marco Aurélio Rodrigues da Fonseca Passo, que foi quem mobilizou nossos alunos e tem mobilizado em alguns simpósios que eu considero de alta temperatura e que eu considero a presença dos alunos fundamental. Nós tivemos o simpósio com o pessoal do DEGASE, né, dos menores em conflitos com a lei, discutimos maioridade penal, mostramos por que isso é uma grande asneira falar nesse assunto. Acho que os alunos aqui saem para influenciar a família e hoje também vocês vão sair podendo influenciar e desconstruir muitas coisas que a gente tem ouvido ao longo do tempo. Eu conversei alguns momentos com o Eduardo Saad, depois eu vou levar isso à plenária da academia, porque, incrivelmente, nós tivemos alguns eugenistas como membros titulares da Academia Nacional de Medicina. E eu acho que, em algum momento, a Academia Nacional de Medicina vai ter que colocar no seu centro da memória médica uma prestação de contas, se desculpando por ter sido eugenista e, principalmente, tendo um dos piores eugenistas aqui como nosso membro titular, que foi o Kel, que tem vários livros sobre a supremacia branca. Eu tinha escolhido um tema mais para compor, talvez a professora Inaê não possa entrar, então a gente vai ter bastante tempo para discussão, eu gosto muito da discussão. E a gente tinha conversado, eu conversei com o Saad, que ia falar alguma coisa sobre alguns médicos negros no Brasil, depois eu meditei anteontem, acho que eu escolhi 2. Alguns é muita coisa. Então, eu vou falar do nosso fundador da Academia Nacional de Medicina, que era negro. A Academia Nacional de Medicina é a instituição médico-científica mais antiga do país, mais antiga do que qualquer outra coisa, inclusive do IBGE, Correios, etc. E vou falar de alguns médicos negros, sendo que o presidente da Academia Nacional de Medicina e um outro pelo qual sou até mais fascinado do que pelo presidente. Então, nosso fundador é Joaquim Cândido Soares de Meireles, ele nasceu em Congonhas de Sabará, atual Congonhas, Minas Gerais, em 1797. Ele liderou a comissão de patriotas que influenciou a decisão de Dom Pedro I de permanecer no Brasil no dia do fico. Ele iniciou uma carreira militar e se formou em medicina e doutorou-se em 1822. Em 25, foi enviado pelo governo imperial a Paris para aperfeiçoamento de estudos médicos e defendeu uma tese de doutorado em Paris sobre as lesões por arma de fogo. E conheceu lá a Academia Nacional de Medicina da França, que tem uma grande ligação com o Brasil. Inclusive, semana passada, nós estivemos lá num simpósio bastante produtivo. Então, era um negro que foi fazer seus estudos em Paris. Quando ele voltou, ele foi absorvido pela Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, que é aqui, nossa vizinha, aqui atrás, essa mesma Santa Casa, e junto com alguns médicos, ele, inspirado na Academia de Medicina Francesa, ele criou a Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro em 30 de junho de 1829. 5 médicos foram os líderes nessa criação. Soares de Meireles, que era negro, 2 franceses, um italiano de Nápoles, mas que tinha feito formação na França, e 2 brasileiros. Só esses 5 médicos já valeriam um simpósio, no mínimo, bastante amplo, mas não é o momento agora. A assinatura, a data de fundação, vocês já viram, está lá no nosso Salão Nobre. Quando vocês forem para o lanche, vocês vão ver o painel do meio, são 3 painéis, e lá está sendo mostrada a assinatura da reunião de instalação da Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro, em 28 de maio de 1829, mas nós comemoramos em 30 de junho. E lá vocês estão vendo os médicos número 1, 2, 3, 4, 5. O número 1
José Martins da Cruz Jobim, brasileiro. O número 2, Jean-Maurice Febvre, francês. O 3, Xavier Sigaud, francês, que fundou, e eu sou fã desse indivíduo, ele fundou o Instituto dos Cegos, que se chamava Instituto Imperial dos Cegos, em frente ao Yacht Club, do lado da UFRJ. Esse instituto se chama Benjamin Constant, porque foi usurpado pelo Benjamin Constant, que era um político, mas quem fundou foi o Xavier Sigaud. O Joaquim Cândido Soares de Meirelles, que está aqui de número 4, negro, barbudo, em pé, e o secretário, então, que era o De Simoni. Ali vocês também vão ver a ata de fundação da Academia Nacional de Medicina reproduzida a laser. O Joaquim Cândido Meirelles foi eleito primeiro presidente da nossa academia, foi membro titular número 1, por motivos óbvios, e membro fundador e membro nato. Presidiu a instituição por vários mandatos, e dele nasceu a proposta de transformar a sociedade em academia de medicina. Em 1835, foi atendido pelo imperador Dom Pedro II, que passou a ser patrono dessa casa, e vocês têm lá o Espaço Dom Pedro II no nosso Salão Nobre. O Joaquim Cândido Soares de Meirelles ganhou várias comendas, foi membro do Conselho de Sua Majestade, recebeu as principais condecorações do Império, principalmente a Ordem da Rosa e a insígnia da Ordem do Cruzeiro. Foi membro, era muito comum, e vocês vão ver isso na história médica do passado, os médicos de sucesso eram políticos. Extremamente comum, quase vocês vão ver que uma grande parte dos políticos importantes eram médicos, ou os médicos importantes eram políticos. E ele foi deputado na Assembleia Geral por Minas Gerais em 3 legislaturas, foi professor de anatomia, de fisiologia das paixões, achei muito interessante essa disciplina que ele ministrava. Foi nomeado cirurgião-mor da Armada, participou junto com Dom Pedro II na rendição paraguaia e uruguaiana, e nessa viagem ele foi atacado pelo tifo e voltou para o Rio de Janeiro já bastante debilitado. Faleceu em 1868 no Rio. Em 63 se tornou patrono da cadeira número 1 da Academia Nacional de Medicina e virou patrono do Corpo de Saúde da Marinha pelos serviços prestados, e por decreto federal em 1968, sua data de nascimento passou a ser considerada um dia festivo. Hoje existe um navio que presta grandes serviços na Amazônia, chamado Soares de Meirelles, em homenagem ao nosso presidente fundador. Agora, esse é um indivíduo que eu tenho grande admiração, verdadeira paixão, que é o Juliano Moreira. O Juliano Moreira era um negro pobre, nasceu em Salvador, na Bahia, em 1873. A sua mãe, Galdina, doméstica, negra, teve um relacionamento com um português comerciante, do qual nasceu Juliano Moreira, e ela foi trabalhar na casa de Luiz Adriano Gordilho, que era barão de Itapuã, e escolheu o seu patrão para padrinho de seu filho. E foi aí que Juliano Moreira conseguiu destaque, porque o barão de Itapuã era médico, professor da Faculdade de Medicina da Bahia, e teve forte influência sobre seu afilhado e o estimulou a estudar medicina. Juliano Moreira doutorou-se muito jovem pela Faculdade de Medicina da Bahia em 1891, e a tese intitulada Sífilis maligna precoce. Antigamente, os médicos tinham que fazer uma tese de doutoramento para se formar, por isso que passaram a ser chamados de doutores. Então, vocês vão ser chamados de doutores porque, nos primórdios da medicina brasileira, tinha que se fazer uma tese. Mais tarde, ele foi professor também de clínica médica nessa instituição. Na Faculdade de Medicina, querido Sade, Juliano Moreira foi aluno de Raimundo Nina Rodrigues, que vai ser o tema da sua apresentação, que é uma figura que tem que ser discutida. Na primeira turma de Medicina Legal, e ele
se tornou colega de docência de Nina Rodrigues e depois se tornou colega e confrade aqui na Academia Nacional de Medicina. Era amigo de Nina Rodrigues, embora eles tinham grandes atritos, porque Nina Rodrigues era um grande eugenista. E, claro, que Juliano Moreira não podia compactuar com isso. Nina Rodrigues foi influenciado pela teoria do criminólogo italiano Cesare Lombroso, que eu recomendo que vocês leiam sobre isso, que defendia a existência de códigos penais diferentes para as raças. O Nina Rodrigues foi um dos precursores do racismo científico no Brasil, que era a crença que o homem branco era superior. Por isso, eu coloquei aqui para o meu amigo Dr. Eduardo Saad, que é um homem culto que gosta de estudar eugenia, racismo disfarçado de ciência. Ele vai nos falar sobre isso adiante. Entre 1895 e 1902, Juliano Moreira realizou cursos e estágios sobre doenças mentais, visitando asilos na Alemanha, França, Inglaterra, Escócia, Bélgica, etc., onde teve contato com os principais profissionais e teorias da época. Nós estamos falando de um menino negro que nasceu pobre, em pleno regime escravagista. Ele ficou doente, tuberculoso nessa viagem, foi internado num sanatório e lá ele conheceu uma enfermeira alemã, Augusta Peik, por quem ele se apaixonou e se casou. E esse sanatório era no Cairo, onde ele estava em viagem. Aqui foi uma foto que nós conseguimos no memorial de Juliano Moreira, ele andando de camelo com a sua enfermeira e amada Augusta Peck no Cairo. Vocês imaginam que hoje já é difícil no Cairo, imagina em 1904, e tuberculoso. Ele foi pioneiro na utilização da punção lombar com fins diagnósticos, porque existia a sífilis neural e muitos desses indivíduos não eram diagnosticados e eram considerados insanos. Em 1903, recebeu o convite do ministro do Interior da Justiça, Dr. José Joaquim Seabra, o JJ Seabra. Não sei se a Paula está no anfiteatro, mas JJ Seabra é aquele que tem um quadro no gabinete da presidência. E ele foi nomeado, então, para dirigir o Hospício Nacional dos Alienados, que depois virou Hospício Dom Pedro II, Hospício Nacional e Hospício Nacional de Alienados. De sua iniciativa foi a Lei de Assistência aos Alienados, que eram os que se chamavam os malucos, os insanos. Foi promulgada em 1903 e regulamentada no ano seguinte. Nela, amparado, o Juliano Moreira promoveu importantes obras de reforma e aparelhos no hospital sob sua direção. E aqui, Juliano Moreira, que é esse indivíduo de casaca e com lenço na mão, o corpo clínico do seu hospital. Introduziu isso, foi incrível nesse indivíduo, Juliano Moreira, ele introduziu uma nova ordem nos estudos da psiquiatria, não se limitando a uma obra de reforma física, mas liberando os alienados dos meios físicos de repressão, instituindo uma verdadeira terapêutica. Aqui nós estamos vendo uma coisa mundialmente avançada para a época, que eram mulheres alienadas numa oficina de costura criada por Juliano Moreira em 1904. Contestou, obviamente, cientificamente, a teoria da degenerescência racial. Ele divergiu de várias maneiras das teses de Nina Rodrigues, que a mestiçagem seria causa de doenças mentais, e também de várias teses de outros alienistas. Ele demonstrou que a luta deveria ser as degenerações nervosas da sífilis, dos inimigos seriam o alcoolismo, as verminoses, as condições sanitárias e educacionais adversas, e não a miscigenação. Esse Hospital dos Alienados todos vocês conhecem, porque é onde hoje é o campus da UFRJ na URCA. Esse hospital
Imperial de Alienados, ou hospício, como se chamava, foi construído em 1852. Vocês veem que eles eram cercados por grades. Meu pai me falou que ainda viu alguns alienados ali segurando essas grades e internados quando eles passavam por ali. É interessante, o meu querido ex-presidente Pedro Novelino foi reitor da Unirio e ele talvez saiba, porque eu já falei para ele, mas muitos não sabem, que a reitoria da Unirio, que é contígua ao campus da UFRJ, na realidade foi construída para ser a casa de Juliano Moreira. Ele era tão dedicado a esse hospital que ele construiu sua casa e morava ali, não saía lá de dentro, e morreu ou ficou muito doente lá próximo. Ele acabou morrendo em Petrópolis de tuberculose. Juliano Moreira navegou num ambiente racista. A coisa impressionante que eu quis trazer para vocês é que no terceiro Congresso Nacional de Neurologia, Psiquiatria e Medicina Legal foi realizado no Rio de Janeiro, que era a sede de quase tudo. Nós vemos nessa imagem Juliano Moreira, é o segundo da esquerda para a direita. Vemos o professor da Universidade de Hamburgo, Alfons Maria Jacó, e nesse congresso foi aprovado que só seria permitida a entrada no país de imigrantes da raça branca, ressaltando que deveria ser expressamente proibido, para efeito de residência além de 6 meses, indivíduos de raça negra e amarela. Então, para vocês verem que nem há tanto tempo nós vimos esses absurdos. Nina Rodrigues, que era um grande eugenista, só começou a ser desacreditada na década de 90. Fundou diversos periódicos médicos, inclusive os Arquivos Brasileiros de Psiquiatria, Neurologia e Medicina Legal, que foi uma revista muito à frente do seu tempo. Foi membro da Academia de Ciências, foi vice-presidente e presidente dessa academia. Interessante que em 1925 recebeu Albert Einstein na sua primeira visita ao Brasil, e a Albert Einstein ele apresentou pela primeira vez na psiquiatria mundial as oficinas de trabalho para tratamento dos doentes mentais e aqui nos hospitais do alienados. Ele criou as enfermarias infantis, retirou as grades das janelas, fez oficinas de trabalho de todos os tipos, marcenaria, tipografia, encadernação, sapataria, vassouraria, pintura, e colocou música nos corredores do hospital psiquiátrico para acalmar os negros. Recentemente se comemora o Sesc Centenário de Juliano Moreira, fez 150 anos de nascimento nesse ano 2023, e um grande jornal de circulação nacional fez a sua manchete, e eu copiei essa frase: Juliano Moreira, o psiquiatra negro pobre que revolucionou o tratamento das doenças mentais no Brasil. O menino negro entrou para a história da medicina ao se destacar num período em que o racismo era disfarçado em ciência. E já na sua tese de doutoramento, quando se formou em medicina, ele perguntava: quantas são as raças? Onde termina a raça branca? Onde começa a amarela? Onde acaba? Onde começa a preta? Na Academia de Medicina, nessa casa onde vocês estão, ele foi membro titular em 1903, em 1930 ele foi tornado membro emérito. Foi vice-presidente da Academia Nacional de Medicina na gestão do acadêmico Miguel Couto, que tinha ideias eugenistas. O grande Miguel Couto. E no período de 22 a 23 e 25 a 53 anos em que morreu em Petrópolis. Foi o primeiro pesquisador latino-americano a discutir a psicanálise. As ideias de Freud não existiam no Brasil. Isso aqui é a máscara mortuária dele, que está aqui no nosso acervo, mostrando claramente que era um negro. Só para mais 2 slides, porque é uma coisa que eu gosto, já que falei para o Dr. Gussen e para o Dr. Saad, mas a maioria das pessoas não sabem.
a segunda instituição mais antiga do Brasil, que foi criada alguns anos depois da Academia de Medicina, mais ou menos 15 anos depois, foi fundada por um negro também, que era o Francisco G. Acaiaba de Montezuma, primeiro e único Visconde de Jequitinhonha. Ele nasceu Francisco Gomes Brandão, mas adotou esses nomes para homenagear povos oprimidos. E a terceira instituição, talvez das mais importantes também, que é a Academia Brasileira de Letras, que já foi criada depois da abolição da escravatura, pouco tempo depois. Teve a sua primeira sessão em 1897 e foi criada por Machado de Assis. Interessante, porque muita gente, principalmente os jovens e muita gente de hoje, não sabe que Machado de Assis era negro. Ele era filho de uma lavadeira dos Açores, branca, e de um mestiço pintor para ele. Ele nasceu em 1839 e muitos, saiu no jornal Le Monde recentemente, muitos nem sabem que o maior escritor do nosso país era negro. Machado de Assis era mestiço, bisneto de escravo, mas sofreu um processo de embranquecimento pela elite ao longo do tempo. Então, a elite brasileira embranquecia os negros pela cultura e pelo dinheiro e pela importância política. Então, a elite não admitia que o maior escritor do Brasil fosse negro, então o transformou em branco. E por anos esse assunto foi tratado como uma coisa menor, mas se descobriu uma foto numa revista chamada Caras e Caretas, que deve ser a revista Caras de muitos anos atrás, mas da Argentina, em que mostra um Machado de Assis totalmente sem retoques, comprovando que ele era negro. E aqui nós vemos uma foto de Machado de Assis negro e depois colorizada e retocada para se transformar em branco. Então, não há texto ou registro algum de Machado de Assis em que ele diz ser branco, mas ainda assim, por causa do nosso racismo institucional incutido no Brasil, a elite sempre fez de tudo para representá-lo como branco, porque não se podia admitir um sujeito tão brilhante ser negro. Era isso que eu queria mostrar. Peço desculpas por ter falado tanto, mas é um tema que me empolga e vamos seguir à frente. Muito obrigado a todos. Genilson, a professora Inaê não entrou, então eu também avancei um pouquinho porque a nossa palestrante da Universidade Federal Fluminense não conseguiu acessar de Brasília, então nós vamos seguir o nosso simpósio na hora correta, convidando a nossa doutora Jaqueline Fraga, da Folha de Pernambuco, para fazer a sua apresentação sobre demografia e representatividade. Convido a Denise Fraga para falar do púlpito. Boa tarde, gente. Eu quero primeiro agradecer o convite para estar aqui hoje, nesse momento que é tão importante para a medicina e para a representatividade em todas as áreas no nosso país. Como o professor Francisco Sampaio falou, eu vou falar sobre demografia e representatividade. Eu sou Jaqueline Fraga. Aqui é um pouco da... Foi agora. Da minha biografia, assim, eu sou pernambucana, sou jornalista e escritora, repórter da Folha de Pernambuco, colunista no portal Galé 10 e no UOL. E aqui eu trago uma fala que eu costumo dizer muito, que é minha pauta, minha vida, porque eu costumo dizer que falar sobre representatividade e falar também sobre o empoderamento da mulher negra por meio da literatura e da comunicação são algo que realmente faz parte de mim. Então, por isso que eu costumo dizer que a minha pauta, minha vida, são esses temas.
E aqui tem o perfil das redes sociais também, para quem desejar conhecer um pouco mais e acompanhar. Aqui são algumas das premiações que eu tive a felicidade e o orgulho de conquistar. Entre elas, ser finalista do Prêmio Jabuti e ter conquistado também o Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo e algumas homenagens também, como ser agraciada com a Medalha às Heroínas do Tejucupapo, da OAB Pernambuco, e com o Prêmio Ser Mulher, do Grupo Ser Educacional. Então, feita essa pequena apresentação, né, que o professor Francisco Sampaio já tinha falado muito bem aqui também, eu gostaria de começar perguntando também a vocês para fazer uma reflexão, se já ouviram falar sobre o teste do pescoço. Quando a gente costuma estudar, começar a estudar sobre esse tema, começar a ter um letramento racial, o teste do pescoço é um dos conceitos que primeiro aparecem, que é muito simples. É simplesmente você observar nos locais em que você está a proporção de pessoas negras e pessoas brancas que ocupam esses espaços. Nada mais é que virar para um lado e para o outro e ver onde estão representadas as pessoas brancas e as pessoas negras naquele local. Então, a gente está aqui, não é, na Academia Nacional de Medicina, e a pergunta também que nós podemos fazer é, em um hospital, quem são as pessoas que ocupam as carreiras das áreas de saúde? Quem são os médicos, quem são os dentistas, quem são os fisioterapeutas, por exemplo? Então, como o professor também já tinha comentado na apresentação inicial, a gente pode fazer essa reflexão também, que é você, antes de se tornar médico, e aqui alunos de medicina, muitos presentes também, já foram atendidos por um médico negro. Apenas 3,4% dos concluintes de medicina em 2019 eles se autodeclararam dar cor ou raça preta e 24,3% se declararam pardos, ao passo que 67,1% se declararam brancos. Esses dados é do levantamento Demografia Médica do Brasil de 2020, que foi produzido pelo Conselho Federal de Medicina e pela Universidade de São Paulo. Então, são estatísticas que comprovam que o ambiente médico ele ainda é majoritariamente embranquecido, mas que é uma luta que cada um de nós e vocês aqui presentes também, a gente tem certeza disso, então estão lutando, buscando mudar essa realidade, buscando mudar esse perfil e tornar realmente o ambiente médico, o ambiente de saúde, um ambiente muito mais equânime, com mais equidade e representatividade de fato. Aqui são alguns dados também que em 2019, que os dados recentes do estudo, eles apontam um leve aumento no número de estudantes negros no curso de medicina no Brasil, em comparação a períodos anteriores. Então, é exatamente isso. A gente vê que, com o passar dos anos, ainda que de forma muito mínima, digamos assim, ainda que a passos lentos, essa realidade está mudando e as políticas afirmativas elas têm um papel fundamental nisso também. Então, em 2020, não é conforme dados do IBGE, apenas 17,6% dos médicos e 27,3% dos profissionais de saúde, que aqui a gente engloba outras carreiras da área de saúde também, eram negros. E também em 2010, um estudo do INEP apontou que somente 2,66% dos concluintes de medicina eram negros e em odontologia eram 3,8% e em psicologia 5,8%. E quando a gente fala negros, a gente sabe que, segundo o IBGE, a nomenclatura que é utilizada é quando a gente soma as pessoas que se autodeclaram pardas e que se autodeclaram pretas, que são as questões do colorismo que são presentes no nosso país. Então, as pesquisas elas demonstram que, ainda que a passos lentos, como eu falei agora há pouco, a presença da população negra na área de saúde ela vem aumentando, e é justamente essa demanda por espaço profissional e acessos a oportunidades e direitos que nós buscamos. Esses dados que a gente está conversando aqui também, eles embasaram uma reportagem especial que eu tive o orgulho de produzir para a Folha de Pernambuco, que é o jornal onde eu atuo, onde eu trabalho atualmente, que foi uma reportagem que nós falamos justamente sobre representatividade negra na área da saúde, porque eu costumo dizer sempre que trazer esse exemplo, trazer essas histórias de referência e inspiração
elas permitem que mais pessoas se vejam nesses espaços, que mais jovens negros e negras se vejam nesses locais, nessas áreas profissionais, e saibam que esses espaços também lhe pertencem. Nessa reportagem, eu tive o prazer de conversar com alguns profissionais de saúde negros pernambucanos, e o que a gente vê muito é um sentimento comum e é uma realidade comum de que, na maioria das turmas deles e na maioria dos locais em que eles atuam, também nos hospitais, nas clínicas, enfim, que eles trabalham, eles são sempre a minoria, não é? Isso em termos quantitativos. Então, enquanto estudantes de medicina, eles eram alguns dos poucos alunos negros que faziam aquela faculdade. E no campo profissional, isso ainda acontece também, e é justamente reforçando essa realidade que nós queremos mudar e que a academia também está fazendo seu papel, trazendo esse tema, trazendo esse debate para jovens estudantes também, que serão aí, né, a nossa nova força médica. Então, uma das entrevistadas que nós trouxemos foi Suênia Brito. Ela é médica infectologista. Então, ela falou muito sobre a sua atuação durante esse momento de pandemia, que a gente sabe como foi evidenciado a importância dos profissionais de saúde. Então, ela atuou na linha de frente e ela traz um pouco dessa experiência também, e aliando com questões raciais. Nós também conversamos com um médico nutrólogo e clínico geral também, que é Diego Augusto. Diego, ele fala muito sobre essa questão do combate às desigualdades e também sobre que não deveria ser uma tarefa tão árdua, não deveria ser tão duro ser um profissional negro nesse espaço. É como se não fosse o ideal, e a gente sabe que, de fato, não é, precisar lutar tanto para estar naquele local. Conversamos também com Vanessa Nunes, que é nutricionista, e ela fala muito também sobre essa questão de ter mais espaço, de ter mais representatividade na profissão. Kátia Brandão, ela é psicóloga e ela atua muito na área da saúde mental da população negra. Então, ela fala sobre os efeitos que o racismo causa e que vem se perdurando na saúde mental da população e como isso realmente afeta o dia a dia e como lidar com essas realidades. Ana Cláudia Moraes, ela é enfermeira e ela atuou na linha de frente da pandemia também, na unidade de terapia intensiva de hospitais lá de Pernambuco, e ela traz toda essa experiência do cunho da enfermagem também. E nós conversamos também com Carolina Lemos, que é uma cirurgiã dentista, e Carol, ela costuma mencionar sempre que, para muitos pacientes, ela tem o retorno de que ela é a primeira dentista que eles conhecem, é a primeira dentista por quem eles são atendidos. E ela fala muito disso, de que ela está se tornando essa referência também, e ela sabe da importância disso e de lutar para que mais pessoas também estejam nesses espaços. Juvanise França, ela é fisioterapeuta, e ela fala também muito nessa questão, de que os números ainda são pequenos, mas que é preciso dar espaço e continuar implantando políticas afirmativas que, de fato, garantam essa equidade no campo profissional e no campo da medicina e da saúde em si. A reportagem que eu acabei de mencionar para vocês, que é a representatividade negra na área da saúde, eu tive o prazer de ser premiada com o Prêmio AMP de jornalismo, conquistar o primeiro lugar na categoria Jornalismo em Texto. E eu gosto de trazer esse exemplo também, essa premiação, porque é para justamente mostrar como é importante a gente debater essas pautas, sabe? É a importância de você debater representatividade, é a importância de você dar espaço para a população negra ocupar esses locais também, que por muito tempo nos foi negado, quase que não sai. Então, como eu falei no discurso do prêmio, são iniciativas como essa, como a do prêmio em si, e como a daqui da Academia de Medicina, que faz a gente ver que estamos trilhando o caminho certo no sentido de exigir que hajam políticas, que hajam formas de haver essa reparação e de garantir essa equidade na área médica.
Aqui eu vou... aproveitar a oportunidade também para falar um pouco sobre o livro Negra Sou. É o meu primeiro livro, foi o meu primeiro livro, no caso, que eu tenho mais 2 publicados também. E ele começou, o começo de tudo, foi enquanto estudante ainda de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco. E aqui nós temos muitos estudantes também. E no curso de jornalismo, assim como em diversos outros cursos de graduação, a gente precisa definir um projeto de conclusão de curso, ou trabalho de conclusão de curso, o famoso TCC, e eu queria fazer algo que realmente inspirasse e impactasse mais pessoas e que fosse para o mercado como um todo. Então, daí surgiu a ideia de fazer o Negra Sou, que é um livro em que eu conto a história de profissionais de diferentes áreas, incluindo profissionais de saúde, que eu vou relatar mais à frente, que atuam em profissões que são consideradas valorizadas social e financeiramente, isso por dados do IBGE e do IPEA, e que a gente ainda vê, infelizmente, poucas pessoas negras atuando. Com o Negra Sou, eu tive a felicidade de conquistar o Prêmio Antonieta de Barros, o Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo e ser finalista do Prêmio Jabuti, além de menção honrosa no Prêmio Maria Firmina de Literatura. E o livro teve ampla repercussão também, repercussão na imprensa, tem uma versão em audiobook na Audible Studios também, e algumas instituições internacionais adquiriram a obra para compor o catálogo, o acervo das suas bibliotecas, a exemplo da Universidade da Califórnia, Universidade de Notre Dame, do Texas, de San Diego, e a Biblioteca do Congresso Americano. O conteúdo do livro em si são reportagens especiais sobre essas mulheres negras que atuam em profissões valorizadas e também com textos complementares que analisam a participação das pessoas negras no mercado de trabalho brasileiro e traz ainda conceitos trabalhados por algumas das principais teóricas contemporâneas, como Grada Quilomba, Sueli Carneiro, Djamila Ribeiro, Patrícia Hill Collins, que costuma falar sempre sobre a necessidade de mulheres negras falarem com a sua própria voz. E eu digo que o Negra Sou é sobre isso, nós falando sobre nós. E aqui, Carolina Lemos, novamente, ela é cirurgiã dentista e é uma das personagens retratadas no livro Negra Sou, que traz o capítulo em que nós narramos a trajetória dela como sob o título Jaleco Branco, Pele Negra. Então, Carol tem uma história assim inspiradora, mas também de muitas dificuldades e de crimes de racismo assim que ela passou também, de ofensas raciais, inclusive em ambientes universitários. Ela chegou a comentar no livro também que, em determinado momento, um colega de sala dela, quando ela se aproximou, falou assim: lá vem a senzala para perto de mim. Então, isso não é algo que aconteceu há 30, 50, 100 anos atrás, isso é algo recente. Então, são essas dificuldades que a gente luta para que elas realmente sejam eliminadas, apesar de nós sabermos o quão difícil é. E a outra personagem de saúde que está presente no livro Negra Sou é a médica pediatra, hoje aposentada, Laurinete Santana, que tem uma história assim, de referência, por assim dizer. E o capítulo intitulado, não é o capítulo sobre ela, é intitulado Pode Procurar pela Médica Negra, que eu sou a única, que essa é uma fala que Laurinete me contou durante as nossas entrevistas, que ela costumava, assim, dizer aos pais das crianças, dos pacientes, como ela era médica pediatra, quando fossem lhe procurar no hospital, que podiam procurar pela médica negra, justamente por ela ser a única. Então, se a gente sabe que hoje em dia ainda é difícil vermos profissionais de saúde negros, médicos negros nos hospitais, então você imagina isso há 30 ou 40 anos, que era quando Laurinete, de fato, atuava, iniciou a sua carreira. Agora, ela também tem histórias muito bacanas, assim, muito gratificantes de conhecer, que ela também comentou durante as nossas entrevistas, que ela chegou a conhecer Nelson Mandela e a esposa dele, Winnie. Então, eu costumo dizer que é como se você estivesse diante de uma história viva também. Ela ajudou a fundar o movimento negro em Pernambuco. Então, são pessoas que muitas vezes são anônimas,
mas que estão aí, seguem fazendo referência, seguem fazendo história e que, sem dúvidas, abriram portas para muitos outros estudantes, para muitos outros profissionais, para muitos outros médicos e médicas negros e negras que vão galgar esses espaços. Aqui é o meu mais recente livro, que é Quando a Mulher Negra, que é Movendo as Estruturas, cujo o título ele é baseado em uma frase famosa de Angela Davis, que se tornou meio que um mantra assim, para todos nós, que é quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Então, é um livro de artigos com análise sobre diferentes questões do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, sobre representatividade também. E uma frase de Conceição Evaristo, que ela costuma falar, é uma grande escritora, que é: para a mulher negra, escrever é um ato político. Então, eu acredito que cada um de nós tem uma forma de movimentar as estruturas e de fazer política, e a gente sabe como a medicina também é importante nesse quesito social, no bem atender o seu paciente também. Então, cada um, à sua maneira, movimenta essas estruturas. E eu costumo dizer que a escrita, a literatura e o jornalismo são as formas que eu encontrei para movimentar a sociedade e fazer política, isso muito dando voz e trazendo a história de profissionais, de pessoas negras e negros que estão ocupando esses espaços, a exemplo dos profissionais de medicina e de demais áreas de saúde que eu apresentei aqui hoje. Então, eu quero agradecer a vocês por esse encontro. Falar que também quem desejar, quem se interessar pelos livros, tem livros aqui também disponíveis. E reforçar o convite, se alguém desejar acompanhar nas redes sociais ou entrar em contato por e-mail, jaquelinefolhape@gmail.com ou livronegraçou@gmail.com, Instagram e Twitter, jaquefraga, _ e @livronegraçou. E obrigada. Muito obrigado, Jaqueline, pela excelente apresentação sobre democracia e representatividade. Você mostrou a nossa pediatra negra que falava: olha, pode procurar a negra no hospital, que eu sou a única. Na minha turma de medicina da UERJ, há 45 ou 6 anos, 46 anos atrás, tinha uma negra, e que trabalhou comigo no primeiro... Não foi na minha turma de medicina, foi numa turma que eu já era professor, tinha uma única negra que veio fazer iniciação científica comigo, trabalhou durante 6 anos na pesquisa e teve um sucesso muito grande. Era a única negra na turma, isso já no ano 83. Então, realmente era difícil. Hoje eu vejo já com meus alunos, eu dou aula para o primeiro ano também, e vejo algumas mulheres negras lá e trabalhando bem. A gente vai discutir cotas raciais, mas uma coisa que a gente ouvia na UERJ, assim, a UERJ vai ser destruída porque deram as cotas raciais, esse pessoal vai vir mal formado, vai ter problemas, e na realidade que a gente viu, nenhum problema, muito pelo contrário, são pessoas extremamente interessadas. Quando eu tenho os nossos alunos por aqui, eu mando distribuir um papelzinho para ver se vocês têm... Ver quem fez perguntas, eu não deixo fazer pergunta oral, porque às vezes você pega o microfone e começa a dar outra palestra, mas eu queria que vocês mandassem as perguntas por escrito. Alguém tem pergunta para fazer? Vai lá, Luísa. Não tenho acanhamento, até porque a pergunta é anônima, né? Ninguém precisa escrever o nome. E eu também seleciono. Nesse pequeno tempo, eu abro a palavra também à mesa e aos acadêmicos. Doutor Eduardo Sade quer fazer algum comentário sobre o que foi falado até agora? Eu espero que vocês tenham ficado tão impressionados quanto eu sou impressionado há muitos anos por Juliano Moreira. Muita coisa eu poderia ter falado dele, a criação da colônia agrícola,
que até hoje existe, em Jacarepaguá, agora chama Colônia Juliano Moreira, e o indivíduo que trouxe a psicanálise para o Brasil, antes das ideias de Freud serem difundidas. Eduardo Sade, se quiser comentar com a palavra, se tiver perguntas da plateia, me envie. Vamos embora, Luísa, anda rápido. A pergunta? Bom, há perguntas. Vamos ver então as perguntas. Nossos alunos costumam fazer perguntas boas e instigantes. Palestra muito importante e pertinente, gostei da história. Contudo, senti falta de representatividade de médicos negros. No simpósio, né? Porque esse simpósio foi feito basicamente com pessoas que têm experiências na causa negra, que foi quem eu contactei inicialmente. Eu até iria chamar duas médicas negras para fazerem seu testemunho, mas conversando com a organização, nós achamos que não tinham experiência suficiente de palestrante para falar, mas é uma ideia para a próxima. Eu tive essa ideia também, mas não levei adiante. Quais são as medidas por parte da Academia Nacional de Medicina que sejam tomadas para que hajam membros pretos e pardos compondo o corpo acadêmico? Na realidade, nosso fundador era negro, né? Nós tivemos vários negros no corpo acadêmico, mas, obviamente, a Academia Nacional de Medicina é uma instituição cuja seleção é bastante rigorosa. Para vocês terem uma ideia, em quase 200 anos de existência, nós ainda não tivemos 700 médicos. Se vocês olharem que hoje, pelo que mostrou a Jaqueline, pelo que eu tinha mostrado, pelo que mostrou o CFM, nós temos 2,8% até 3,5% de médicos que se declaram negros ao se formar. Se imagina que é muito difícil um negro ainda ter entrado para a Academia de Medicina, porque são muito poucos médicos negros. A Academia de Medicina só admite médicos, mas nós tivemos já alguns negros importantes. Eu mostrei 2, mas existiram outros, né? Agora, a academia em si não tem nenhuma ação no sentido de colocar médicos negros no seu corpo acadêmico, mas, obviamente, se a gente identificar algum médico negro que tenha características de acadêmico, ele não sofrerá nenhum preconceito. Ou espero que não sofra, né? Uma vez que nós já tivemos eugenistas aqui, mas eu acredito que hoje não existe nenhum. Outra pergunta idêntica: se o tema é equidade, diversidade e inclusão racial, por que não tem nenhum médico negro, né? Não temos médico negro, mas temos estudantes negros na plateia, o que já é um alento. O que tem feito para aumentar a representatividade negra na Academia Nacional de Medicina? É o que eu já respondi. Nós já tivemos médicos negros, nós temos e pretendemos ter mais, e espero que se candidate. Nenhum médico negro sofrerá preconceito aqui nessa casa, eu espero. Embora seja uma casa altamente seletiva do ponto de vista científico, pelo que eu já falei, menos de 700 médicos em 200 anos. Então, é realmente difícil entrar para a Academia de Medicina, mas não por ser negro. Doutor Eduardo Sade, nós temos alguns minutos. Se a Camila quiser falar também. Quer falar, Eduardo? Muito obrigado, senhor presidente. Apenas para aproveitar aqui a oportunidade do diálogo, né?
parabenizando, né, ambos, né, o presidente e a Jaqueline pela palestra apresentados, né? Enquanto nós ouvíamos aqui, né, a palestra, eu, por um lapso, eu acabei me distraindo com as inscrições que tem nessa sala, né? Enfim, hipocrático, do arte longa, vida é breve, etc. E como criminólogo, né? Como eu não tenho mais o que fazer, eu gosto muito da poesia e da literatura, né? Eu gosto muito de um poeta alemão, Goethe, que se apropria dessas questões para dizer, né? Longa arte, breve a vida, difícil o juízo, fugaz a ocasião. Muito daquilo que a gente discutiu até o momento são questões de racismo institucional, né? Quer dizer, eu não consigo chegar, eu não tenho a representatividade, etc., que nem sempre dialogam com as dificuldades estruturais para se chegar até a ocasião, né? A ocasião é sempre muito fugaz. Queria aqui ouvir, se me permite, presidente, né, a Jaqueline, como que as novas gerações podem encontrar essas ocasiões, né? Como você encontrou com maestria, seus títulos são maravilhosos, seus prêmios não são por acaso, né? Como que eu encontro a ocasião? E uma vez que eu não encontro? Porque, veja, nesse processo, eu normalmente não estou acostumado a ter ocasiões para mim, eu vejo sempre o outro tendo ocasiões, né? Isso me gera uma sensação de generalizada de frustração, de perda de propósito, né? Eu não vou buscar o meu lugar para ser uma jornalista de sucesso. Eu vou esperar chegar a minha vez de ir para o sistema carcerário. Com a minha mãe foi assim, meu irmão mais velho morreu num tiroteio. Quer dizer, como que eu devolvo o propósito? Que tipo de estratégia a gente pode utilizar, valendo-se dessa ocasião histórica aqui na academia, né, para identificar a motivação social para buscar a ocasião, sabe? Nessa linha, professor, que eu gostaria de ouvir. Então, enquanto você falava, eu lembrei muito de uma frase que eu costumo mencionar sempre também e que tem até em algumas camisas que eu faço personalizadas, digamos assim, que é sigamos criando e ocupando espaços. O que eu acho que essa frase significa é porque a gente, enquanto população negra, tem muitos espaços que nós ainda não estamos presentes, e essa representatividade, quando ela vem, eu acredito que parte muito da nossa própria luta também, da nossa própria busca de querer fazer isso acontecer. Eu acho que nada veio fácil, então, quando a gente consegue esses espaços, é a partir dessa consciência de que eles também nos pertence, e a questão do criar espaços é que quando você vê que algum local não está ainda tão aberto, digamos assim, para você, você também pode se reunir com algumas outras pessoas, por exemplo, e criar seus próprios espaços. A minha área muito de atuação é na literatura e no jornalismo, e lá em Pernambuco, no fim do ano passado, eu idealizei o primeiro festival pernambucano de literatura negra. Por quê? Porque a gente ainda não vê tantas pessoas negras nesse local do saber, da intelectualidade. Então, muitos dos festivais de literatura que ocorriam lá eram sempre compostos por uma grade majoritariamente branca. Então, daí idealizei esse festival, convidei outras escritoras também. A primeira edição foi exclusivamente com mulheres negras, autoras negras de Pernambuco, que têm aí um grande legado, mas que ainda não tinham espaço, sabe? Então, eu acho que é você saber ter essa consciência de que esses espaços também são seus e você articular, procurar articulações, procurar instituições e pessoas que, de fato, sejam comprometidas com a causa antirracista, porque é um papel que é de toda a sociedade, sabe? A gente costuma dizer que o racismo ele é uma invenção da pessoa branca, então nada mais justo que as pessoas brancas também atuem nessa luta para conseguir diminuir esse mal, sabe? Apesar de ainda assim a gente saber que muitas das nossas conquistas vêm das nossas lutas, do famoso bater, empurrar o pé na porta, sabe? Então acho que é muito nesse sentido de você saber que você é capaz e ir em busca daquilo
apesar de todas as dificuldades. E quando essas dificuldades aparecem, que são muitas, mas se você tem a possibilidade de reunir pessoas, de abrir novos espaços, eu acho que isso é motivador. Então, falando da minha própria experiência, não é do meu próprio local de fala, por assim dizer, do jornalismo e da literatura, eu sempre busco dar voz a outras pessoas negras. É assim no Negrasou, foi assim na reportagem especial, foi assim no Festival de Literatura Negra, que, inclusive, outro tema importante também, quando a gente fala dessas ações não é, afirmativas, nós vemos muito apoio e incentivo para projetos, por exemplo, como é que eu posso dizer, projetos capitaneados por pessoas brancas, e quando é a população negra que faz um projeto, ter esse apoio, ele ainda é um pouco mais dificultoso, mas, enfim, isso seria conversa para outro tempo também, mas é nesse sentido. Também fiz uma série conhecendo escritoras negras de Pernambuco, então acredito que quando a gente tem esse entendimento, tem esse letramento racial, quando você começa a estudar sobre esse assunto, quando você começa a fazer o teste do pescoço, é inevitável você querer agir para que a maior quantidade de locais tenha a maior diversidade e a maior equidade possível. Aí eu acho, como eu falei no começo, que se torna realmente uma questão de vida, assim, um projeto de vida em si. Obrigado, Jaqueline. Eu também lembrei sobre a questão por que não temos médicos negros aqui na mesa. Nós fizemos um convite, inclusive com 2 palestras, e o nosso simpósio começava 40 minutos antes, para o Instituto Luiza Marim. O Instituto Luiza Marim é o primeiro instituto de estudantes e médicos negros do Brasil. E nós convidamos, através da doutora Camila, 2 médicos negros do Instituto, para nos falar da experiência da formação médica, das dificuldades, etc. Mas depois eles confirmaram, depois de um tempo, mandaram dizer que não tinham disponibilidade por alguns motivos, e aí nós até alteramos o programa. Não sei se vocês chegaram a receber o programa anterior, que tinha 2 palestras do Instituto Maim. Então, assim, está respondida também a questão por que nós não temos médicos negros na mesa. Algum acadêmico quer fazer uso da palavra? Acadêmico Omar da Rosa Santos. Tem uma pergunta lá no fundo. Onde é que está a Luísa, a Rafaela, para pegar as perguntas? Ivanildo, vai lá pegar a pergunta lá atrás. Senhor presidente, senhoras e senhores acadêmicos, senhores convidados, virou moda dizer que o negro é coitadinho. Não é. Quem for estudar a escravidão no Brasil verá que, na maioria das vezes, o navio negreiro não chegava a desembarcar na África. Eram os próprios negros de outras etnias que, vencidas batalhas, levavam alguns dos prisioneiros para sacrifícios religiosos, outros para a escravidão deles próprios, e a maioria eram vendidos para os donos dos escravos. Eu me lembro que escrevi, alguns anos atrás, está aqui nesse livreto, que está colocado ali na mesa de entrada, para quem quiser recolher, pode levar à vontade, e que conta a história, muito resumida,
de diversos negros que foram personagens fundamentais na história do Brasil. O Pardo Machado de Assis já foi mostrado. Henrique Dias, fundador do Exército Nacional na luta contra a nação. Cruz e Souza, o Dante Negro, poeta. Os irmãos Rebouças, André, que vem de lá da Zona Sul para cá, e Antônio, que vai do Catumbi para a Lagoa, os dois irmãos do túnel Rebouças. Soares de Meirelles, que fundou essa casa. José Maurício, pintor nos acordes do presépio. Nos esportes, Ademar Ferreira da Silva, João do Pulo, e Fausto, a Maravilha Negra, Didi, Frederich, Zizinho, Leônidas, da Guia, Pelé, Garrincha e etc. Mestre Valentim, Toreuta, Bolejadim, Cartola e Pixinguinha nas músicas de Botequim, Chico da Matilde, que aboliu a escravidão no Ceará antes da escravidão oficial. Aqualume, que é a avó de Zumbi, princesa que veio de Gana. Menininha do Gantuá, tia Cieta. Grande Otelo, o vice-presidente Nilo Peçanha. Lima Barreto, neto de escravos, louco de gênio. Carneiro Ribeiro, José do Patrocínio. Juliano Moreira, que foi aqui já mencionado pelo senhor presidente. Carolina Maria de Jesus, que escreveu O Quarto de Despejo e ficou famosa nos Estados Unidos. Luiz Gama, escravo, filho de escrava. João Cândido Felisberto, João Cândido, almirante negro, da Revolta da Chibata. Marcílio Dias, o gaúcho, grumete artilheiro que perdeu um braço junto do cotovelo, nome de contra-torpedeiro do Hospital Brasileiro. E aí, por aí vão vários negros, outros. Na verdade, aqueles que se destinaram a fazer coisas e caminhar por si pelas próprias pernas têm sido acolhidos no Brasil. A coroa presidencial, eu fui primeiro secretário há cerca de 20 anos, 25 anos atrás, e o presidente era um cafuzo. E nós temos numerosos outros exemplos que poderiam ser mencionados. De sorte que não se pode dizer que o negro é um indivíduo que foi sempre menosprezado. Se eu perguntar aqui, nesse instante, nessa assembleia, quais são os... Querido Omar, 1 minuto para concluir, que nós estamos... Então, eu encerro aqui antes de fazer a pergunta. Obrigado. Muito obrigado, acadêmico Amada Rosa Santos. Nós temos uma pergunta aqui da coordenadora do Grupo de Atenção a Vulneráveis e Violências de Gênero e Etnias do CREMERGE. Nós vamos deixar para a segunda parte. Na realidade, eu diria já para adiantar que a pergunta do CREMERGE eu gostaria de saber a resposta, uma vez que quem está aqui é representante disso. Então, a pergunta foi feita à academia, mas a academia devolve a pergunta e eu vou dar 2 minutos na segunda parte para a senhora responder. Eu agradeço aos palestrantes, aos presentes, convido a todos para o nosso chá acadêmico no Salão Nobre. Eu espero que os nossos alunos retornem, que o aluno às vezes lancha, fica com sono, vai embora. Então, eu espero que os alunos lanchem e venham e voltem para a parte mais importante. Então, professor Marco Aurélio, está nas suas mãos cobrar a presença de retorno.
Agradeço a nossa mesa e retornamos às 18 horas em ponto.